dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Aproveita que você está aí, já deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal, porque tudo isso faz com que o nosso programa chegue a mais pessoas, a mais lares, a mais aparelhos conectados. Então, aumenta aí o alcance do nosso ICL Notícias. Bom dia também para quem já está lá na nossa sala do Papo Legal, Mercado e Investimentos Real Oficial, a sala oficial aqui do programa, como o nome já sugere, a sala do programa para a gente trocar ideia, responder a enquete, comentar também os assuntos do programa. Então, um bom dia para quem já está lá. Daqui a pouquinho a gente passa pela enquete do dia. E hoje o meu abraço especial vai para a Bahia, mais uma vez para Guanambi, na Bahia, porque lá tem a TV GBI. E a TV GBI também é uma emissora parceira, retransmite a nossa programação e hoje recebe o nosso abraço aqui. E se você quiser tanto retransmitir a gente, como também receber um alô especial, divulgar a sua emissora, a sua rádio nos programas do ICL, é só mandar um e-mail para retransmissão@icl.com.br. Hoje tem vários assuntos que mexem com o nosso bolso, com o nosso humor, com os nossos ânimos, porque a gente vai falar de inflação. Ontem saiu o IPCA 15, ele veio abaixo do esperado, desacelerou em relação ao mês passado, então foi uma prévia de inflação um pouco mais branda do que se esperava. Isso trouxe bastantes efeitos no mercado financeiro ontem, inclusive, mas a gente vai comentar o que mudou, o que pesou no bolso, porque apesar da desaceleração, alguns preços ainda pesam no bolso do trabalhador brasileiro. Então vamos explicar direitinho como é que veio a prévia da inflação, mas vamos falar também de um outro assunto amargo aqui pra gente. Vamos falar de preço do cacau, porque o cacau já está caro. O cacau sofreu muita alteração de preço por questões climáticas anteriores, chegou até a voltar um pouco para a normalidade, mas agora está subindo de novo. E se vier El Niño, ou Super El Niño, como a gente espera, o cacau deve sofrer demais e o chocolate vai subir de preço. Então a nossa enquete hoje lá no Papo Legal é sobre isso. Vamos colocar aqui na tela para conhecer as alternativas da nossa enquete. Se o chocolate ficar ainda mais caro, o que você vai fazer? Parcela a barra em 12 vezes, mas não fico sem o meu chocolatinho. Vou comer em datas especiais só. Trocar chocolate por produtos sabor chocolate, que muitas empresas já vêm fazendo isso, inclusive, ou viver sem chocolate e sem alegria no coração. Essa é a nossa enquete do dia lá no Papo Legal, então participa com a gente, aproveita para responder e comenta também o assunto na nossa sala. Então hoje a gente vai falar sobre esse preço do cacau e possíveis impactos, não só no preço do chocolate, mas qual é a cadeia de aumento que vai acontecer e por que ele vai ser tão prejudicado. Hoje a gente explica isso. E além do mais, tem o quê? Cesta de arromba, mas eu não vou contar qual é a cesta de arromba, porque esse é segredo, daqui a pouco a gente descobre. Vamos passar pelas nossa agenda do dia, os nossos condutores de hoje, vamos ver o que deve movimentar o dia nessa manhã fria de sexta-feira, porque tem agenda pela frente, não está tão extensa, mas tem dados importantes, principalmente de mercado de trabalho. Vamos colocar então para o pessoal de casa acompanhar, porque às 8 horas da manhã saiu a sondagem da indústria em junho e às 9 horas saiu o PNAD contínua, com dados de desemprego, dados de mercado de trabalho aqui no Brasil. A gente traz esses dados aprofundados na segunda-feira, até porque já estou devendo muita coisa para vocês da semana. 9h30 da manhã aqui no Brasil também teve pesquisa Firmus do Banco Central do segundo trimestre. E às 11 horas nos Estados Unidos, agorinha, sai índice de sentimento do consumidor final e expectativas de inflação para 1 e 5 anos. Além disso, à tarde tem postos e plataformas de petróleo em atividade na semana, dado que vem ganhando esses dados de estoque, postos e plataformas de petróleo em operação, em atividade, eles têm ganhado um pouco mais de relevância, justamente por conta do que vem acontecendo no Oriente Médio, mas também dessa exploração desenfreada lá nos Estados Unidos e a importância também que tem ganhado os estoques de petróleo que estão sendo consumidos nesse momento.
Então ganharam um pouquinho mais de relevância. E na China tem lucro das indústrias. Lucro das indústrias de junho, mas já no fim do dia, já à noite. O que deve conduzir hoje aqui? Brasil pode responder a PNAD contínua, mas de forma geral, no mundão afora, os dados estão um pouco mais apagadinhos, mais em segundo plano. Então deve continuar no radar a questão do Oriente Médio. Se der, a gente chega lá. Antes disso, vou tomar meu shot de água aqui com vocês, então aproveitem para beber água aí também, ficarem hidratadinhos. E a gente já vai falar de inflação, prévia da inflação em junho. Então, bebam água, se hidratem e eu já volto. Vou tomar um shot de alga. Vou tomar um shot de alga. Acabei de ver aqui no YouTube que eu tava com uma franjinha falsa aqui. Já arrumei. Vamos lá então falar da inflação, ou melhor, da prévia da inflação de junho. O IPCA 15 foi divulgado ontem e trouxe surpresas positivas, principalmente para o mercado financeiro, que estava esperando um IPCA 15 mais alto nesse mês de junho, porque o comportamento inflacionário vinha em aceleração. E agora a gente observa uma desaceleração no índice de preços, ou pelo menos na prévia dele, afinal a gente está falando dos últimos 15 dias de maio e primeiros 15 dias de junho, então pega um pouquinho de cada mês, por isso que é prévia, por isso que é o IPCA 15. Então a gente vai comentar os fatores de pressão desse IPCA 15 e da onde veio também a desaceleração e mesmo assim as forças que operaram de forma contrária aqui. Então já vamos colocar aqui o IPCA 15 de junho em resumo, porque ele variou 0,41, então a gente teve uma variação positiva de 0,41 nesse período. Em relação a junho de 2025, ano passado, ele acelerou, então pensando em questões sazonais, pensando na mesma época do ano passado, o IPCA 15 tinha sido menor, em 0,26. Então, em relação ao ano passado, ele acelera. E isso a gente vem acompanhando em vários meses. Está substituindo meses com menos pressão, com menos variação ou com variações menores por variações maiores. Isso faz com que o acumulado em 12 meses também suba. Agora o acumulado em 12 meses chegou a 4,80 e no ano o IPCA 15 está em 3,45. Em relação ao mês passado, então de maio para junho, teve desaceleração. O IPCA sai de 0,62 para 0,41. Então é uma desaceleração importante e a gente vê isso de uma forma um pouco mais tangível no nosso próximo gráfico, que mostra esse comportamento do IPCA ao longo do tempo, porque aí a gente consegue ter essa visão do comportamento mesmo evoluindo, né? Como a inflação ou o comportamento inflacionário tem evoluído no mês a mês ou ao longo do tempo. Então já vamos colocar aqui para o pessoal de casa também acompanhar comigo, porque já fica mais visual. A gente sai de uma inflação de 5,27 em junho de 2025, desacelera ali até agosto, depois tem um pico de aceleração em setembro, variação de preços um pouco mais alta em setembro. Depois disso, o comportamento inflacionário é de desaceleração basicamente até dezembro, quando a gente chega em 4,41. E aí em janeiro de 2026, a gente tem uma nova alta, desacelera um pouquinho entre janeiro e fevereiro e depois acelera a inflação, chegando agora a 4,80. E aqui a gente vê no mês a mês justamente esse comportamento que está trazendo essa alta mais recente. Por quê? A gente tinha ali os meses anteriores menores, é que aqui a gente não tem, a gente só tem de junho para frente, mas se a gente pegasse junho, maio, abril, a gente iria ver que os números eram menores nos meses anteriores e agora eles estão sendo substituídos por números, por variações maiores na inflação no mês a mês. 0,84, 0,44, que é o que dá aquela desaceleradinha entre janeiro e fevereiro, e depois 0,89, 0,62 e 0,41. É isso que está fazendo a inflação dar essa empinada de março em diante. Justamente esses índices ou essas variações maiores nesses meses mais recentes, que vêm de pressões bem específicas. Vieram nesses meses aqui, não em todos, mas num geral, dos combustíveis, que agora dão um pouco de trégua, da energia elétrica e dos alimentos. Débora, algum deles
Pergunta clássica: algum deles vai responder a taxa de juros? Não. São, inclusive, aqueles itens que normalmente a gente exclui do núcleo. O núcleo é a inflação sem os preços mais voláteis, sem os preços que mais oscilam, por exemplo, por questões do exterior. E a gente normalmente exclui para ver os preços com sensibilidade a juros. E nesse mês aqui, o que o mercado financeiro considerou positivo, eu já começo a ver com preocupação. Vamos colocar a tabelinha dos grupos, porque aí eu já aproveito esse gancho para explicar o que o mercado financeiro está vendo de forma positiva e eu já começo a ver com uma certa preocupação. O índice geral, então, aqui subiu 0,41 no mês e desse 0,41, 0,16 veio de alimentos e bebidas. Então veio do grupo de alimentação e bebidas e parte também importante, 0,11 do 0,41, veio de habitação que subiu 0,72. Ambos aqui subiram acima do índice, subiram acima da média, vamos pensar assim, da média ponderada. E contribuíram bastante aqui com a inflação. Se a gente somar os dois, dá 0,27, mais da metade do comportamento do índice. A saúde também pesou um pouco, porque no fim de maio a gente já viu esse comportamento ter uma contribuição com a inflação, então a saúde agora contribui com 0,06 do índice. E a gente vê os combustíveis, na verdade os transportes, puxando a inflação para baixo aqui, ou puxando a média para baixo, justamente porque a gente teve uma pequena desaceleração no grupo de transportes e a gente já vai mostrar para vocês quais itens que influenciaram esse grupo. Mas o que eu queria falar aqui é que o mercado viu como forma positiva na análise da inflação que os serviços estão desacelerando. Então, os preços dos serviços estão desacelerando. E isso é consequência de taxa de juros alta. Sempre falo aqui para vocês, se você sobe a taxa de juros, tem preços que são mais sensíveis, tem setores que são mais sensíveis. Se você começa a ter uma questão ali ligada à renda, à demanda, à massa salarial, à expectativa de demanda futura, você começa a ter desaceleração na economia. E onde a taxa de juros atua de forma bastante direcionada ali? Por exemplo, no setor de serviços. Então, o setor de serviços já começa a dar esse sinal, mas ele não é o principal problema inflacionário aqui. Então, você diminui, você enforca a atividade urbana, você estrangula a economia, os serviços começam a ter uma demanda menor, isso faz com que o preço dos serviços caiam e, na média ponderada, a inflação desacelera, por conta do grupo que sofreu essa pressão para baixo, que foi jogado para baixo ou pode até ter desinflacionado. Mas o problema da questão aqui inflacionária não é os serviços. A gente acabou de ver na tabela, veio de alimentos, veio de habitação, principalmente da energia elétrica, a gente vai ver com detalhes, e veio do grupo de saúde um pouquinho ali, ainda com resquícios de maio. Isso tudo não tem sensibilidade a juros, principalmente se a gente está falando de alimentos, combustíveis que pressionaram em outros momentos e energia elétrica que também responde a fatores climáticos. Subir a taxa de juros não resolve esse problema, mas acaba sufocando a atividade econômica, a atividade urbana principalmente, e os serviços sofrem. E eu não consigo ver essa comemoração que o mercado vê em relação aos serviços, porque serviços, principalmente aqui no Brasil, normalmente a gente está falando de pessoas que dependem daquela renda para sobreviver, dependem daquela renda ou dos preços ali, né, para terem a sua renda. Se você começa a ter um setor de serviços com problema, com menor demanda e com queda de preços, isso quer dizer que a renda das pessoas que trabalham com isso também vai sofrer. Então você está penalizando o setor de serviços, vamos dizer assim, diminuindo, tendo a deflação ou até a desaceleração inflacionária vinda daí, mas o resto continua pressionando e pressionando bastante. Só que é uma média ponderada. Como vocês viram ali, cada grupo contribui um pouquinho com o seu determinado peso para a inflação. Então você baixa a inflação ou os preços dos serviços na marra por conta da taxa de juros alta, começa a penalizar a renda de quem trabalha com isso, ao mesmo tempo você continua tendo alimentos, pressões vindas da habitação, que não vão responder à taxa de juros alta. Por isso que eu sempre falo que esse combate inflacionário é político e tem custo social e econômico. Você está penalizando um grupo que não é o principal fator inflacionário hoje. Mas o mercado comemorou isso.
Comemorou porque não consegue pensar ali para além do umbigo, não consegue pensar de forma mais profunda do que um pires, que a renda das pessoas que trabalham com os serviços pode ficar prejudicada. Então eles só conseguem comemorar que teve variação nos serviços, mesma coisa quando a gente tem algum índice ali mais ligado a trabalho, eles comemoram isso como se fosse um sinal de que está na hora de ajustar a taxa de juros, que o nosso problema inflacionário está resolvido, quando na verdade não está. Os grupos que estão pressionando vão continuar pressionando, só que na média ponderada a coisa ficou com uma figura melhor, porque um setor caiu ali. Vamos ver então por itens, quais foram os itens vilões desse mês de junho, ou pelo menos desse comecinho de mês em junho e finzinho de maio. Vou colocar aqui para vocês acompanharem comigo os alimentos, porque o feijão continua com alta aqui em 12 meses de 46,43 e no mês 14,29. A batata inglesa sobe quase 30% nesse mês e já acumula alta de quase 50%. O tomate, mesma coisa, 17% de alta no mês e 35%, quase 36% de alta nos 12 meses. E a cebola também, né? 9,5% de alta e 20% acumulada. O café moído vem desacelerando, mas se a gente tiver questões climáticas, podem esperar, principalmente as secas, as queimadas, tudo que pode acontecer nas regiões produtoras de café, podem esperar que a gente vai ter um comportamento aqui de volta daquela alta de preços como a gente teve no passado. Café é muito sensível, as plantas abortam os seus frutinhos quando eles não vão ali vingar. Então isso dá um problemaço na safra de café. As hortaliças subiram um pouquinho aí para 7% no acumulado e a gente ainda tem as carnes com uma alta acumulada de 7,61, todas elas acima do índice geral. Esses estão acima da média. E aí eu pergunto para vocês, subir juros vai melhorar o preço do feijão, vai resolver questão climática? Cobra coral? Hoje a gente não está com a nossa canequinha aqui, mas não é, né? Não vai resolver essa questão, assim como não vai resolver a questão da energia elétrica. Vamos colocar aqui a energia elétrica ou o próximo grupo com maiores detalhes também, porque a energia elétrica residencial subiu 2,04, 8,87 de alta, muito disso já vindo de questões em relação ao fornecimento da energia. Quando a gente começa a ter que ligar a termoelétrica, a energia fica mais cara e se a gente tiver problemas climáticos piores pela frente, podem esperar que a penalização vai vir aqui também. A gasolina diminuiu 0,73, o etanol 5,3 e o óleo diesel deu uma arrefecida de 1,47, mas ainda acumula alta nos 12 meses de 15%. Lembrando que boa parte dessa alta veio no começo desse ano. O mais preocupante aqui é a energia elétrica, que pode começar a pressionar cada vez mais o bolso do brasileiro se a gente tiver um El Niño mais duro do que se espera. Outra coisa que vai mudar, ou que vai pressionar o bolso de todo mundo, é o cacau, porque já tem estudos do impacto dessa ameaça do El Niño na plantação de cacau e o que a gente deve ter de aumento de preços. Aqui é uma manchete da Bloomberg. Chocolate mais caro, volta do El Niño gera incertezas e ameaça mercado global de cacau. Não é a primeira vez, mas parece que nunca se aprende. A gente viu isso acontecer lá em 2024. O cacau sofreu muito, quebrou safra e a gente vai explicar por que o cacau sofre tanto com as questões climáticas. Vou colocar aqui na tela nosso primeiro painel, porque vamos entender esse histórico, né? O que acontece com o preço do cacau. Em 2024, o preço do cacau ultrapassou $10.000 por tonelada, maior nível histórico, porque a gente teve fatores climáticos pesados, duros e muito prejudiciais no ano de 2024, para quem lembra. Depois veio a correção, então ele volta ali para perto de $3.000, só que na segunda-feira passada, no dia 22 de junho, ele subiu 8,28 em um dia só e já foi para 4.588. Só no último mês ele subiu 20% o preço do cacau. Então já é um alerta do que está vindo por aí e o que deve voltar a encarecer o chocolate. Não é à toa que a gente vê um monte de empresas, fabricantes de sabor chocolate aparecendo, cada vez com mais gordura hidrogenada, cada vez com mistura tipo chocolate e não
o chocolate, o cacau em si. Essa alta de preços, ela pode ser explicada por uma questão geográfica e de produção do cacau. Eu vou colocar um gráfico aqui na tela para vocês, porque quando a gente olha essa produção de cacau, ela é muito concentrada em uma região específica da África. Então, se a gente pegar Costa do Marfim e Gana, que é esse corredorzinho que a gente está vendo aqui, quase mais de 50%, né? 50,6% da produção mundial está lá, né? Na Costa do Marfim e Gana. Então, quando a gente tem qualquer problema climático, se chove de mais ou de menos nessas duas faixas da África Ocidental, todo o mercado sente o impacto do cacau. E os estoques mundiais, eles também estão em pisos históricos, mas para baixo. Então a gente tem duas questões aqui. A produção que pode ser afetada por fatores climáticos, porque a gente tem uma concentração de produção em uma região específica da África Ocidental e que já sofreu em anos passados e pode voltar a sofrer, e estoques que não conseguiram se formar, porque teve essa quebra de safra, depois você volta a produzir, mas até recompor o estoque, isso traz um problema. E aí a gente tem uma vulnerabilidade, né? Não tem estoque para segurar caso a gente tenha um problema de produção. E é isso que mostra o nosso próximo gráfico aqui. Só para vocês entenderem, tá? O calor e a seca também na África Ocidental, com menos umidade de solo, leva a menor produção. Só para vocês verem, em 2015, eu separei aqui alguns dados para vocês, a produção global caiu 6% e no Brasil caiu 38,7%. Na Costa do Marfim caiu 25% em 2024, pior do que 15 e 16 ali, e em Gana caiu 31%, quase um terço aí da produção caindo. E aqui a gente tem o gráfico dos estoques justamente que eu estava falando. A gente tem uma média global, a gente estava inclusive perto dessa média global ali, né, que tem média histórica de 46%, e aqui é a relação de estoque e consumo. A relação de estoque e consumo média é 46%. A gente está no mínimo, o mínimo na verdade foi atingido em 2024, quando a gente teve fatores climáticos, e a recuperação elevou para 28%, mas ainda muito abaixo ali do que a gente tem de média e que não é suficiente para segurar caso a gente tenha essa questão climática. Então a gente perde um amortecedor importante da produção de cacau. Podemos passar agora para a questão do El Niño, né, dos fenômenos climáticos que explicam justamente isso e a probabilidade que já está sendo colocada de acontecer. Então vamos passar aí para a nossa próxima tela, que é justamente a probabilidade do El Niño ser intenso. O CIT estava com uma estimativa de 37% de probabilidade do El Niño ser intenso, subiu para 63%. A Wells Fargo é a que tem a pior probabilidade, 80% de ser um El Niño, de termos um El Niño intenso aqui. Nos dois maiores episódios do El Niño da última década, a produção mundial caiu 6%, como eu estava falando, 31% em Gana e 25% na Costa do Marfim. Tá? Então, aqui o que a gente precisa prestar atenção é que os problemas climáticos eles vão acontecer, eles têm essa probabilidade de acontecer e eles vão mexer com a produção global de vários produtos de alimentos que são vistos como commodities. O cacau é só uma delas. Mas é importante a gente falar, como a gente falou do café no passado, porque depois o café começou a subir de preço no IPCA, e todo mundo ficou com cara de Pikachu surpreso, sendo que a gente já tinha avisado 6 meses antes que isso ia acontecer, porque já estava aparecendo algumas questões envolvendo a produção global. Outro ponto aqui também tá em relação a fertilizantes, né? Ainda tem toda uma questão ligada a fertilizantes, ao preço disso, e essa safra que vai começar a ser impactada é a 26, 27. Então a gente pode ver, né, que isso vai começar a apertar na próxima safra. 73% dos agricultores da Costa do Marfim entrevistados na matéria da Bloomberg não compraram fertilizantes para o próximo ciclo e os fertilizantes estão subindo de preço. Além disso, as árvores de cacau estão envelhecendo e o investimento agrícola é baixo
E os frutos do cacau pequenos, assim como o café, indicam que a safra seguinte está fraca. E o El Niño chega num sistema que já está debilitado. Então já tem o preço dos fertilizantes, já tem as árvores envelhecidas, já tem ali os frutos indicando uma safra mais fraca. E aí vai vir um El Niño e vai quebrar com tudo. Aqui é só uma projeção do CIT para o preço da tonelada, mas tudo isso vai começar a impactar na próxima safra 26-27, que é quando o impacto do El Niño vai pegar a floração. Só que já chega num sistema que está debilitado anteriormente. Vamos para a cesta de arromba rapidinho, porque eu tenho pouquíssimos minutos, devo ter uns 3 minutinhos aqui. Então vamos ver quem é o personagem da nossa cesta de arromba. E o único spoiler que eu vou dar é que, mais uma vez, é uma cesta de arromba de Copa. Vamos ver? Nem vou contar. Vou deixar vocês verem por si só quem vem como personagem da nossa cesta de arromba. Tá aparecendo aquele negócio do Instagram. Você conhece esse rosto só com a metade do rosto? Apareceu aqui rapidinho. Mas vamos ver quem é. Podem deixar no papo legal quem vocês acham que seja. Esse jogo quando estamos cara a cara. As vozes eu sou sua perversa, eu que mando nesse tralha. Se é seu canalha, tem que ser o canalha. Romário é o nosso personagem da cesta de arromba, porque não contente em estar no seu regime semipresencial durante a Copa do Mundo, acompanhando os jogos lá nos Estados Unidos, ele não se licenciou, pelo menos até agora, e mantém o mandato com um salário de até 46 mil, enquanto comenta a Copa do Mundo. E não comenta com muita qualidade, porque já teve falas machistas, a gente sabe que não é uma grande virtude aí de Romário falar. Mas ele está lá como comentarista dançarino também, é a balada do mandato inabalável de Romário durante a Copa do Mundo. E para quem lembra, Romário tá lá na Copa do Mundo. Romário está ganhando o salário de 46 mil reais, não está licenciado do cargo, em tese, está nesse regime semipresencial, deveria estar votando as matérias. Não há nada, se a gente for pegar na lei, que impeça que Romário esteja lá, porque em tese não teria conflito de interesse. Embora ele tenha aparecido muito rapidamente numa propaganda de bet que foi tirada do ar na sequência. Em tese não seria conflito de interesse Romário estar lá. A grande questão é que Romário votou contra, por exemplo, o fim da escala 6x1, enquanto ele está lá num regime semipresencial, não necessariamente participando das votações, enquanto comenta a Copa do Mundo. Se isso não é um escárnio, eu nem vou entrar aqui nas falas machistas ou nos comentários ruins que Romário fez durante as transmissões da Copa. O que eu quero focar aqui é que Romário não está licenciado, continua ganhando o seu pequeno salário de 46 mil reais enquanto comenta a Copa. O cachê do ex-jogador e senador não foi divulgado, o cachê que ele está recebendo por estar lá, e isso está gerando discussões em relação a essa forma semipresencial de votação, e os internautas inclusive têm criticado a medida. O gabinete do Romário respondeu que o senador continuará acompanhando as pautas do Congresso e exercendo suas funções parlamentares em defesa da população do estado do Rio de Janeiro. Mas, que defesa da população do estado do Rio de Janeiro Romário está fazendo, votando contra o fim da escala 6x1, votando contra o trabalhador na maioria das vezes? Então, é muito fácil você votar contra o fim da escala 6x1 quando você está curtindo, dançando nos Estados Unidos, comentando a Copa com um salário de 46 mil reais na conta e, quem sabe, participando das votações semipresenciais. Então, nossa cesta de arromba, bem rapidamente aqui, hoje coroa Romário na Copa do Mundo, que, além de tudo, teve comentários muito infelizes. E está chegando, dia 28 de junho, porque 20 de junho já passou, né, gente? 28 de junho, domingo, vocês vão acompanhar a nossa série especial e inédita aqui, original do ICL, sobre o orçamento secreto.
É muito importante que vocês assistam essa série, porque vai ter uma série também de mini documentários dentro desse grande documentário original aqui. Então, a gente vai explicar tudo sobre orçamento secreto, emenda Pix e com exemplos reais e concretos que vem acontecendo durante esses anos. E mais do que isso, agora a gente precisa prestar atenção no ano eleitoral. Então, iclmercado.com.br para se inscrever, garantir seu ingresso e ser lembrado no dia, ou QR Code inofensivo que está ali no cantinho, que na verdade só garante a sua inscrição e faz você aprender mais. Agora vou arrastar para cima, vou entregar o programa para o Rolê CL, que começa na sequência, e eu fico por aqui. Bom rolê de sexta para vocês, a gente volta na segunda-feira. Um beijão e até lá! Dia 28, o ICL vai soltar uma bomba. Nos últimos meses, discretamente, os nossos jornalistas fizeram a maior investigação já feita até hoje sobre o maior esquema de corrupção do Brasil, que tem nome e sobrenome: orçamento secreto. Um esquema de corrupção que poucas pessoas tentaram enfrentar, e quando tentaram enfrentar, foram porque tem muita gente envolvida nisso, de tudo que é lado e de tudo que é canto. No dia 28 de junho a gente vai trazer uma série documental onde a gente não vai só conversar com as pessoas que conhecem o esquema de Brasília. A gente vai visitar os lugares para onde esse dinheiro deveria ter ido e vai te contar histórias que vão te deixar de cabelo em pé. De milhões e milhões que não chegaram ao destino, até pessoas que foram sumidas porque tentaram denunciar. Não percam essa série documental. Pegue o seu ingresso e chame seus amigos para assistir também.